apresentação alguma coisa não funcionar, vocês tiverem dificuldade, por favor, sinalizem. Tá? A gente já teve uma sinalização que algumas pessoas estão entrando ainda, então a gente vai esperar mais 2 minutinhos. São 10:06 agora, vamos esperar mais uns 2 minutinhos para começar. E a gente já volta a se falar. Então, esse é um caso bem sério e acontece não só com os dispositivos pessoais, mas também com os dispositivos corporativos. Tá? Tem outro ponto que é bem comum, imagina a gente voltando aí para o lado consumerização da coisa, um usuário com seu aparelho pessoal, plugado às informações da rede da empresa, ele fala para você, perdi meu dispositivo. Você, como gestor de TI, o que você faz nessa hora? Ele perdeu o dispositivo dele, tudo bem, não perdeu um ativo da empresa, menos mal, mas lá nesse dispositivo dele tinha toda a tabela de preços da empresa. Ou tinha uma série de e-mails confidenciais da empresa que estavam no smartphone dele. Qual o procedimento para isso? Como é que a gente gerencia esse tipo de situação? Né? Então, esse é um ponto a ser bem pensado. Vocês, se já não ouviram essas perguntas, certamente ouvirão daqui para frente. Vai ser cada vez mais comum, porque as pessoas cada vez mais têm acesso a esse tipo de informação. Então, temos que nos preparar para isso. Um segundo ponto, e é muito mais ou menos na mesma linha, eu acho que eu perdi meu dispositivo. O que ainda é pior, porque se você perdeu, tudo bem. De alguma forma você dá um jeito, se já estiver preparado, você manda apagar os dados, manda fazer um lock no aparelho, mas eu acho que eu perdi meu dispositivo é uma boa. Né? Eu apago ou não apago as informações que estão lá? Eu vou apagar todas as informações pessoais e vai junto todas as informações que estão da empresa lá dentro. Né? Outra, o departamento de RH chega lá na infraestrutura, chega para o time de TI e fala, ó, o funcionário X da área de vendas, ele foi desligado da empresa. Apaga tudo que tem no aparelho dele. Mas como é que eu vou apagar? O dispositivo que ele tinha era pessoal, eu não tinha nenhuma ferramenta para gerenciar isso aí. Ele plugou lá no tablet dele, que ele comprou numa loja X, e a gente plugou as informações da empresa lá, e eu não tenho muito o que fazer. Então esse cara está saindo da empresa, está sendo desligado, está levando no dispositivo pessoal dele toda a tabela de preços da empresa, ou o material de apresentação da empresa. Como funciona isso? Né? Então, mais um ponto para a gente começar a pensar. Uma outra coisa que a gente já viu em algumas empresas, e isso é um ponto bem relevante quando você pensa em implantar um programa de Bring Your Own Device na sua empresa, é justamente essa questão. Minha conta pessoal veio alta por uma viagem de trabalho. Então, o funcionário chega e fala, não, está aqui, plugo o meu smartphone pessoal na empresa, aqui na rede da empresa, eu vou usar, não quero cobrar nada da empresa. Só que ele sai para viajar, e aí vai numa viagem de férias, usa bastante a internet, navega, recebe e-mails, e aí volta com uma conta grande e fala, putz, gastei muito dinheiro aqui e eu queria que a empresa me ajudasse. Qual é a política para isso? A empresa ajuda a bancar esses custos? Ele estava em viagem, estava trabalhando com o smartphone pessoal dele. Isso gera uma série de questões que devem ser muito bem pensadas. Então, qual é a política para reembolso de custos de telefonia nesse caso? Né? Existe uma política para isso? Alguém vai ser reembolsado? Não vai ser reembolsado para ninguém? Vai ser reembolsado parcial? Vai ser reembolsado somente em viagem? Enfim,
são questões que a gente vai endereçar um pouco mais para o final sobre como se preocupar, mas é mais para ilustrar um pouco do que vocês vão ouvir daqui para frente no dia a dia, se já não estão ouvindo, né? Mais 2 bullets aqui. Então, posso usar meu tablet para apresentar os produtos da empresa? Justamente isso, ele tem lá o tablet pessoal dele, ele baixou o PowerPoint, o PDF de apresentação da empresa. Isso aparentemente é super legal, né? Putz, a empresa está economizando, ele está levando uma ferramenta dele, ele banca os custos disso tudo, mas aí quando a gente volta, o usuário perdeu o dispositivo, o usuário foi demitido, ele está com material de apresentação da empresa no device pessoal dele. Como é que funciona? Aí chega alguém correndo lá no seu departamento de tecnologia e fala, apague os dados daquele tablet. Apaga tudo porque ele foi demitido, ou ele está com informação sigilosa, ou ele não deve estar com acesso à informação naquela hora, enfim. Né? Então, são essas as questões, são esses os casos reais de situações que a gente vai se deparar no dia a dia e a gente tem que se preparar para isso. Tá? Então, mais para o final da apresentação a gente vai ver alguns exemplos, coisas que vocês devem observar, coisas que vocês devem definir para montar um programa de Bring Your Own Device. Tá? Então, acho que o resumo dessa apresentação de hoje é você ter informação suficiente para, no mínimo, esclarecer os seus usuários e, quem sabe, montar um programa oficial da empresa de Bring Your Own Device. Quais são as políticas, quais são as regras, quais são os critérios para definir acesso a esse tipo de dispositivo, a esse tipo de recurso. Tudo bem? Se tiverem perguntas, podem fazer ali pela caixinha de perguntas e eu vou avançando mais um pouco. Falar de pesquisas, falar de números no Brasil é sempre complicado porque a gente acaba demorando um pouco para se atualizar aqui, até os institutos de pesquisa realmente irem a campo e trazerem números para a gente embasar as decisões aqui no Brasil é um pouco mais difícil. Mas eu trouxe alguns números de pesquisas no mercado americano e que me surpreenderam e eu acho que no Brasil a gente não está muito diferente disso. Primeiro fala que 78% das empresas permitem o uso de devices pessoais para atividades relacionadas a trabalho. Né? Então, as empresas já estão oferecendo isso, já permitem que as pessoas acessem. E é um programa conhecido, mas muitas vezes, e fazia parte dessa pesquisa, mas eu não trouxe a informação para cá, as empresas elas permitem o uso, mas elas não têm um programa que define quais são as regras, quais são as leis, quais são os procedimentos para que isso funcione. Né? E aí a segunda estatística, que 90% das empresas irão suportar aplicativos corporativos em devices pessoais. Ou seja, eu tenho lá meu device pessoal, eu vou instalar algum tipo de aplicação que seja da empresa, e a empresa vai dar suporte para esse usuário. Né? Então isso é diferente. É você permitir que o usuário acesse a rede, mas você não é responsável por nada. O outro caso as empresas vão permitir que você acesse a rede, que acesse os aplicativos da empresa, e ainda vai te dar suporte. Né? Por quê? Porque se você está usando o seu aparelho pessoal para acessar as informações da empresa, a empresa tem que te dar algum tipo de suporte. Né? Tem uma questão aqui que foi levantada pelo Sérgio, um colega que está participando, e ele está relatando que isso é verdade, isso já é realidade no mundo dos notebooks. Né? E aconteceu mesmo as pessoas trazendo seu notebook pessoal para plugar na rede. O que acontece é que com os smartphones e com tablets, isso está acelerando muito. Né? Porque agora todo mundo tem um smartphone pessoal, eu tenho lá o corporativo, mas eu acabo tendo o meu pessoal. Né? Eu tenho o tablet da empresa, ou eu não tenho o tablet da empresa, mas eu tenho o meu pessoal e eu quero usar para trabalhar. Então, isso já era realidade sim para o mundo dos notebooks, mas está sendo bem acelerado quando a gente fala de dispositivos móveis. Né? E aqui, uma última estatística, 80% da força de trabalho irá utilizar smartphones ou tablets. Né? Isso é mais para mostrar que realmente é uma realidade, isso já acontece no Brasil, a gente já vivencia isso no nosso dia a dia. Né? Mas o que eu convido vocês qual é a realidade na sua empresa? Vocês já sofrem com isso? Vocês já têm esse tipo de demanda? Já estão se programando para isso? Eu vou enviar uma enquete para vocês. Vocês devem receber agora aí na tela. E quem puder, por favor, votar. Eu vou dar uns 2 minutinhos para que vocês votem e depois a gente pode compartilhar os resultados com vocês. Tá?
Então, vocês estão vendo aí as perguntas, se a sua empresa já suporta, se tem plano para suportar, ou não tem plano para suportar, ou querem entender como funcionam todas essas questões para poder permitir. Teve uma colocação de um colega, o Douglas, que está participando, ele disse que todos os tablets da empresa que trabalha são pessoais, né? Ou seja, a empresa nem vai comprar, as pessoas estão trazendo, mas de alguma forma a empresa precisa se programar para atender as demandas desses usuários, né? Como é que ela garante a segurança da informação, como é que ela dá suporte para esses usuários. Tem outro ponto importante, isso já era a realidade também no exemplo dos notebooks. Eu estou lá com o meu dispositivo pessoal, com o meu tablet pessoal, e eu estava usando ele para trabalhar e quebrou, caiu no chão e quebrou a tela. Quem paga essa conta? A empresa dá algum tipo de subsídio para o funcionário, ela deixa ele ser reembolsado por isso, a empresa banca os custos. A gente já viu vários modelos, algumas empresas bancam, algumas empresas não bancam, algumas têm um limite X de reembolso para reparo. Então, é importante a gente pensar nesse tipo de coisa. O Sérgio, que está participando com a gente, ele está fazendo uma colocação que é bem verdade. A gente fala bastante sobre isso aqui dentro da Navita, né? Essa situação está mais para o tipo, está acontecendo, mas vamos fazer vista grossa porque está acontecendo, mas a verdade é que chegou um ponto que tem que virar oficial, né? Não dá mais, ele está usando lá o tablet pessoal, mas tudo bem, deixa passar, depois a gente vê. Agora não dá mais, a gente viu um exemplo aqui do nosso colega que falou que todos os tablets da empresa são pessoais. Não dá para fazer vista grossa quando 100% dos casos são vista grossa, né? Vista grossa é quando é uma exceção, é um caso ou outro, né? Bom, acho que boa parte de vocês já votaram. Eu vou encerrar a votação e vou compartilhar os resultados com vocês. Então, não sei se está todo mundo conseguindo ver, se alguém, por favor, puder responder ali, se está conseguindo ver os resultados, mas eu vou falando. Então, 27% dos participantes atualmente suportam devices pessoais, e quando a gente fala suportam, tem um programa oficial definido, onde tem limites, quem dá suporte, quem paga as contas e tudo mais. 47% das empresas aqui participando tem planos para suportar, e 27% não tem planos para suportar, e 33% precisam entender um pouco melhor as implicações que isso podem gerar, né? Então, realmente, aqui mostra um pouco da diversidade de opiniões, de necessidades, de realidades que as empresas aqui no Brasil vivem, né? Algumas querem suportar, algumas já suportam, algumas não têm plano e algumas querem entender, né? Tem de tudo um pouco, mas predominantemente as empresas têm planos para suportar, porque justamente a gente viu, é uma realidade, não tem muito como fugir, tá? Vamos voltar para a nossa apresentação para entender um pouquinho melhor dos modelos de trabalho, como funciona essas questões de oferecer os aparelhos para as pessoas. O primeiro modelo ele não se encaixa muito nesse quesito consumerização e bring your own device, mas eu estou trazendo aqui mais para a gente ilustrar, que é quando a gente fala sobre os devices corporativos, né? Quem for ler material lá fora, ler artigos e pesquisar, e eu até ver ferramentas, eles usam muito o termo CL, que é Corporate Liable. Então, são devices corporativos onde a empresa é dona do device, ela negocia os planos, os equipamentos e os custos com as operadoras de telefonia e define suas próprias políticas, né? Então, isso, na verdade, é o que vocês já devem ter nas empresas de vocês, são os planos corporativos, né? Onde a empresa fornece os equipamentos para os funcionários e banca todos os custos que possam ser gerados, né? Mas mais importante do que oferecer o aparelho e o plano, a empresa ela tem políticas para isso, né? Então, ele permite o gerenciamento completo das políticas de TI. Eu estou entregando o aparelho para o funcionário, o aparelho da empresa,
e eu posso instalar qualquer tipo de software ali dentro. Então eu vou botar softwares que tem a minha política de quem pode instalar aplicativo, quem não pode, que tipo de aplicativo pode ser instalado, que tipo de aplicativo não pode, que hora que ele pode ler e-mail, que tipo de site ele pode navegar, que tipo de aplicação ele pode usar. Né? Então, quando o dispositivo é corporativo, é muito mais fácil eu definir essas políticas de TI. Né? Também, quando é corporativo, eu consigo muito mais facilmente definir políticas de criptografia dos dados. Então, eu estou colocando lá a tabela de preços, mas tudo bem, eu quero armazenar ela no memory card do device criptografado. Isso é uma política da empresa. Né? Definição de certificados, tudo bem, o device é corporativo e eu vou instalar um certificado para quando ele for acessar pelo navegador do celular os nossos sistemas da empresa, ele vai estar com o certificado já pré-configurado. Né? Ou então configuração de VPN. Né? Eu quero criar um túnel para, a partir do dispositivo, acessar as informações na rede da empresa, e para isso eu vou configurar uma rede. Né? Eu já vou entregar o aparelho com isso tudo configurado para o usuário. Né? Quando é corporativo é muito mais fácil a gente gerenciar esse tipo de política. O que pega mesmo é quando é pessoal. Né? Suporte ao usuário. Então, se eu estou entregando lá os aparelhos corporativos, eu defini para minha empresa quem é o público que vai ter acesso aos dispositivos corporativos e eu também sei qual público que eu tenho que dar suporte, que tipo de suporte eu vou oferecer. Ele vai ligar para a minha empresa ou ele vai ligar para um service desk terceirizado para gerenciar isso aí. A hora que ele quebrar o device dele, quebrou a tela, quebrou algum outro tipo de recurso do aparelho, qual é a política para reembolsar isso? Isso tudo já está mais controlado porque ele é um device corporativo. Né? Ou seja, eu tenho um controle melhor, eu sei primeiro qual é o meu parque instalado e eu tenho um controle sobre esse parque instalado. Então isso é bem relevante. Agora, o que acontece, e eu acho que é o tema principal realmente dessa apresentação de hoje, é quando o dispositivo é pessoal. Né? Então, no dispositivo pessoal, o usuário final ele é responsável pelos custos que esse dispositivo gera e as empresas podem ou não reembolsar alguma ajuda de custo, mas o usuário é sempre quem negocia e paga a conta. Né? Então, a gente vai ver algumas formas de trabalhar, mas, por exemplo, o device é do funcionário e a empresa ela paga parcialmente a conta. Ela vai dar R$ 100 por mês fixo para o usuário para ajudar os custos que esse dispositivo pode gerar. Isso a gente já viu acontecer de várias formas. A gente já viu também casos onde a empresa paga o plano de dados e o usuário paga o plano de voz. A gente já viu casos onde a empresa paga 50% da conta e o usuário tem que pedir reembolso como um reembolso de despesa convencional. Outros modelos que funcionam, o dispositivo é do funcionário, a conta é 100% do funcionário, mas a empresa te garante suporte técnico. Tá? Então, se você tiver uma viagem com seu dispositivo pessoal e parar de chegar e-mail no seu dispositivo, você liga lá no Service Desk da empresa, eles vão te orientar sobre como resolver esse tipo de problema. Tá? Esse é um passo um passo bem desafiador, não é fácil oferecer suporte para os usuários para um parque tão híbrido. Quando a gente fala de oferecer suporte, aparentemente é tranquilo, mas você suporta qual tipo de dispositivo? Eu vou dar suporte para iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Nokia, Windows Phone também entra, Windows Mobile. O meu time de atendimento está capacitado para oferecer suporte para o usuário final para todo tipo de plataforma mobile. Né? Eu acho que essa realidade é bem difícil, pelo que a gente tem visto aí nas empresas, a dificuldade de prestar suporte ela é bem grande. Né? Justamente por esse ambiente híbrido, esse ambiente heterogêneo, bem fragmentado, com diversas plataformas, diversos tipos de dispositivos. Né? Um outro modelo é o dispositivo é do funcionário, a empresa paga a conta de dados, o funcionário paga a conta de voz e a empresa também te oferece suporte técnico. Né? E aí, suporte técnico você vai definir, suporte técnico, mas é só suporte a software. Se você quebrar o aparelho, você vai ter que pegar o seu dispositivo pessoal, procurar uma assistência técnica, mandar arrumar a tela e gerenciar todo esse processo. Né? Ou não. Algumas empresas também a gente já viu onde a empresa ela te garante
o apoio nesse processo de o que a gente chama de logística de reparos, né? Você liga para a empresa, mesmo que seu dispositivo seja pessoal, eles trocam a tela, em alguns casos até te repassam a conta, mas você usa os processos da empresa para consertar, para ter o seu aparelho retornado pelos procedimentos da empresa, pelos canais de atendimento da empresa. Tá? E aí vai cada um, no final, o último slide, a gente vai levantar todos esses pontos para vocês se programarem. Tem algumas questões aqui, deixa eu fazer um break para responder. Algumas informações, realmente, o pessoal lá de fora, principalmente nos Estados Unidos, essas questões de responsabilidade são muito grandes, então as pessoas processam todo mundo por qualquer coisa, e na perda de dados isso pode ser bem relevante. Tem uma pergunta aqui que eu fui lá, comprei um aparelho, esse aparelho está incomodato, num plano corporativo, e depois que eu passei esse período do comodato, se esse aparelho passa para o pessoal. A gente já viu isso em algumas empresas, a empresa oferece isso como uma espécie de um benefício, né? O plano da empresa, esse aparelho é da empresa por 2 anos. A hora que a operadora for renovar esse contrato de comodato, a empresa te dá esse aparelho, né? O aparelho passa a ser teu e a empresa continua pagando pelos serviços de dados e de voz, né? O difícil disso tudo, Cláudio, que fez a pergunta, é justamente como você gerenciar isso aí, né? Imagina uma empresa que tenha lá 1.000, 2.000, 3.000 smartphones para gerenciar quais são os aparelhos que estão no comodato, quando vence, para qual usuário. É bem difícil as empresas terem ferramentas para fazer esse gerenciamento. É claro que existem sim, e a gente já viu isso acontecer, mas tem que estar bem preparado para poder atender essa demanda. Uma pergunta que sempre surge, e eu acho que isso é bem relevante, né? Na sua empresa, imagino que seja proibido você ter um Windows pirata ou usar softwares craqueados com serial não válido, né? Mas a gente vê muito comum o cara ter lá um dispositivo que ele é jailbroken, ele é rooted. Isso faz parte da política da empresa, você suportar aparelhos que estão craqueados, né? Como é que eu gerencio isso? Existem ferramentas para fazer isso, não é trivial, não é fácil, são pouquíssimas empresas que têm, mas existem formas de você detectar se um aparelho está com o sistema operacional craqueado ou não, né? E aí vai da política da sua empresa. Você quer dar suporte para um usuário que tem um sistema operacional craqueado, né? E lembra que a gente está falando de suporte para o usuário final. Então esse cara ele passa o final de semana inteiro instalando joguinho, instalando tudo que é tipo de aplicativo no dispositivo dele, e chega na segunda-feira, começa a bombar o seu call center para pedir suporte por coisas que ele fez de errado no dispositivo pessoal no final de semana, né? Então isso é bem importante, tem que ser pensado, tá? Mas a gente está falando sobre os dispositivos pessoais, sobre os vários modelos, e tem um outro ponto que também é relevante, né? E brasileiro, a gente é assim, né? A gente da mão, o pessoal já quer o braço. Então, a empresa permite, te ajuda a bancar os custos do seu smartphone pessoal. Mas você também quer ter um smartphone e um tablet pessoal, né? Isso é comum, né? Eu, por exemplo, eu tenho um smartphone e eu tenho um tablet. E se os dois são pessoais, a empresa dá suporte para os dois, ela te paga os custos dos dois. Qual é a política para ter dois? Todo mundo pode ter dois ou só os principais executivos, né? Então isso é mais para colocar lenha na fogueira, mas esse caso vai acontecer. As pessoas vão ter dois, vão ter 3 dispositivos, se a gente considerar o notebook pessoal como um dispositivo móvel, vamos pensar assim. Então você deixa o usuário trabalhar com um notebook pessoal, ele ter o smartphone pessoal e ter o tablet pessoal dele. A sua empresa dá suporte para esses 3 dispositivos, para um mesmo funcionário? Ela ajuda a pagar os custos que esses dispositivos geram, né? 2 dispositivos por funcionário, isso está provisionado? Qual é a política para isso, né? Então são casos bem
bem relevantes para você considerar. Tá? E isso não é loucura, isso está muito, muito próximo do dia a dia. Então a gente vê nas empresas, e vocês que estão aqui participando, aposto que a maioria de vocês, ou grande parte, tem dois dispositivos, né? Tem um smartphone, ou tem um tablet, ou quem não tem o tablet, vai ter muito em breve. Né? Deve ser o seu presente preferido aí para o próximo Natal, para o próximo aniversário. Né? E claro também que vão acontecer os dispositivos piratas. Né? Então é o funcionário que trabalha lá no departamento X, que sabe como configurar o e-mail dele no tablet, e ele mesmo vai lá, configura, pluga na rede, sai usando, e você nem tem controle. Né? Nesse caso não tem muito o que fazer, existem algumas formas de identificar quem é da área de infraestrutura sabe, e tem uma série de ferramentais para gerenciar esse tipo de situação, mas isso é bem comum. Né? Os dispositivos piratas que sem autorização plugam na rede da sua empresa. E aqui acho que o ponto mais relevante é você entender que isso vai acontecer e, se possível, buscar ferramentas que te ajudem a monitorar que isso está acontecendo e saber como reagir caso isso aconteça. Tá? Então a gente passou sobre vários modelos de como as empresas podem dar suporte para dispositivos pessoais. Né? Sempre dando o exemplo de coisas que acontecem fora do Brasil, mas acontece muito esse termo ele é bem comum, Individual Liable, IL. Né? Então, IL é individual e CL é corporativo. Tá? E aí existem uma série de debates sobre dispositivos IL e CL, então quem for buscar mais referência fora do Brasil vai encontrar esses termos, e foi por isso que eu resolvi trazer aqui hoje esses termos em inglês também para quem for buscar referência. Então, devices pessoais, Individual Liable, ou IL, e Corporate Devices, ou Corporate Liable, que é o CL. Tá? Algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma passada, deixa eu primeiro ler, e aí eu comento com vocês. O Gerson está fazendo uma colocação sobre as questões trabalhistas que isso podem gerar. Isso é bem complexo, porque realmente as leis no Brasil elas são bem abrangentes, e se a empresa está fornecendo acesso aos e-mails de trabalho no dispositivo pessoal, a lei sim configura que ele está trabalhando. Tá? Então ele pode considerar, por exemplo, que está fazendo hora extra 24 horas, ou que está trabalhando, na melhor das hipóteses, está trabalhando de sobreaviso, né? Porque está com o e-mail da empresa no celular dele e está de sobreaviso. Então, essa é uma questão bem importante a se preocupar. A gente vai falar sobre isso no último slide, onde a gente vai ver todos os pontos para serem checados, mas isso é um ponto bem importante. Para contornar isso, existem sim, quando você aceita um termo onde você está plugando um dispositivo pessoal na sua rede, você deixar um termo jurídico com o funcionário, onde ele afirma que está usando o dispositivo pessoal, mas atesta que nada disso é para a empresa, enfim, né, os departamentos jurídicos de vocês vão saber como endereçar isso, mas é muito importante pensar sobre essa situação. Tá? O jurídico ele tem que entrar nesse caso sim. Né? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. O clássico exemplo onde a pessoa foi viajar com o smartphone e aí quando voltou veio com uma conta de 10 mil reais. E aí se é um caso de dispositivo pessoal a trabalho, esse funcionário vai pedir para a empresa ajudar a bancar, ajudar a reembolsar. Isso é bem complexo de ser gerenciado. Existem ferramentas para isso, para você saber se o usuário está em roaming, para você identificar quanto é que ele está gerando de custos com telefonia fora do país. Mas isso é um caso bem comum. Tá? Toda empresa que a gente vai visitar, todo mundo que a gente conversa, tem um caso onde um usuário voltou com 10 mil, com 20 mil, com 30 mil reais de conta da operadora. Isso acaba sendo sempre uma grande briga. Tá? Então, é importante você ter políticas para isso. O usuário é pessoal, se ele for viajar e levar o dispositivo pessoal, a empresa não reembolsa, não importa quanto custe. Ou eu vou deixar ele levar e eu vou dar ferramentas para você monitorar
o quanto isso pode custar. Então, esse tipo de situação, ele existe. Tá? Tem a questão sobre que a lei trabalhista mudou recentemente para dar suporte ao home office. Na verdade, ela está tentando mudar, está tentando entender isso, mas muito mais para o lado do funcionário do que para o lado da empresa. Então, na verdade, ela está garantindo direitos aos funcionários que trabalham de home office, que trabalham remotamente, como um funcionário que trabalha na empresa. Então, sim, a lei está mudando, ainda não tem todas as definições, pelo menos até onde eu acompanhei, mas tem mudanças sim, tá? E isso impactam drasticamente o que a gente está discutindo hoje. Tá? Existe eu passei mais um slide agora, existe uma forma que a gente tem visto bastante e tem acontecido no mercado, e é bem relevante esse modelo de trabalho, onde esse conceito é chamado de container ou de sandboxes, onde através de algumas ferramentas você pega um smartphone ou um tablet e você separa ele em dois. Tá? Ele tem o seu perfil corporativo e tem o seu perfil pessoal. São dois mundos, você loga no smartphone, ele vai abrir no teu perfil pessoal. Você acessa uma aplicação, ele vai te levar para o perfil corporativo, onde todos os seus e-mails corporativos vão estar lá, onde as informações da sua empresa vão estar lá, onde você vai conseguir definir as políticas para esse container, vamos pensar assim, corporativo. Tá? Então isso é bem relevante. Você pode definir coisas do tipo, esse container corporativo, todas as informações que estiverem ali armazenadas, eles vão ser armazenados criptografados. Se o usuário ele perdeu o dispositivo, ele liga para a sua empresa, você consegue fazer um lock ou um wipe somente no container corporativo. Tá? E um outro ponto que é bem relevante você pode tomar algumas ações baseadas em evento, do tipo, depois das 6 horas, desliga o container corporativo. Tá? Então, um pouco dessa mudança nessa lei do trabalho remoto ou do home office é justamente para isso. Né? Então, depois das 6 é considerado trabalho remoto. Então, tudo bem, para a minha empresa, para eu evitar risco trabalhista, eu vou, depois das 6, bloquear o acesso ao perfil corporativo no smartphone pessoal desse usuário. Tá? Ou, se ele estiver em roaming internacional, bloqueia acesso aos dados corporativos. E por aí vai. Né? Então, eu acho que o resumo aqui desse ponto é justamente mostrar para vocês que existem alternativas, que existem ferramentas para você separar um dispositivo em dois mundos, o mundo corporativo e o mundo pessoal. E aí você define políticas individuais para o que é corporativo e que para pessoal. Então, para o corporativo, eu quero que quando ele entre no corporativo, ele tenha sempre uma senha para acessar esse perfil corporativo e vai ser a mesma senha que ele usa na minha rede Windows, por exemplo. Tá? Isso dá para fazer, já existe tecnologia para fazer. Tá? E uma outra questão bem relevante é justamente essa questão do horário. Né? Depois de um determinado horário, eu vou lá e desligo ou bloqueio o acesso ao perfil corporativo. Tá? Isso não é uma virtualização, é uma aplicação que ela vai instalada dentro do dispositivo e ela transforma um pouquinho o sistema operacional para ele permitir esses dois perfis, tá? O perfil corporativo e o perfil pessoal. Ok? Então lembrem-se disso, já é realidade, já existe ferramenta e é para resolver esse tipo de problema, né? Dispositivo pessoal acessando informação corporativa. Tá? Bom, pessoal, os próximos 2 slides, o próximo é legal. A gente viu aqui, vimos todos os desafios, vimos que tem um mundo muito complexo pela frente, um mundo bem complexo para conseguir gerenciar. Como é que eu começo isso na minha empresa? Como é que eu me preparo para atender esse tipo de demanda? Né? O que a gente entende é que o primeiro de tudo é você definir os perfis de profissionais que devem participar do seu programa. O primeiro deles, qual é o perfil de profissional que vai ter dispositivo corporativo e quem vai ter o dispositivo pessoal? Essa é a primeira definição que tem que ser feita. Né? E por mais simples que pareça, se você pensar aí na sua empresa ou for visitar empresas como a gente visita, a grande maioria não tem essa política clara. Quem tem direito ao smartphone corporativo e quem pode usar o pessoal.
Então, na grande maioria dos casos, os executivos ou os usuários VIPs, esses caras eles têm direito a device corporativo. Time de suporte e serviço de missão crítica, às vezes corporativo e às vezes pessoal, mas dentro de um programa de Bring Your Own Device, onde a empresa ela oferece suporte ou ela banca parte dos custos desse tipo de dispositivo. Né? E o time que está em campo, a equipe de vendas, a equipe de atendimento, a equipe de vistoria, a equipe que trabalha para a sua empresa, mas não trabalha dentro do escritório. Né? Esses caras eles têm direito a dispositivos corporativos ou eles podem usar os seus dispositivos pessoais para plugar na rede. E aí, com o suporte da empresa ou sem suporte da empresa. Né? E a equipe do escritório. Tem gente que está 100% dentro do escritório, mas em alguns casos ele tem também dispositivo pessoal. Esse cara que está 100% dentro do escritório, ele pode plugar o tablet pessoal dele na rede da empresa? Ou a empresa entende que para ele não faz sentido, que ele não precisa, porque ele não precisa trabalhar depois do expediente, ou ele não precisa trabalhar quando ele está em trânsito. Né? Então, passo número 1 para você definir um programa de Bring Your Own Device na sua empresa. Definir os perfis. Quem são as empresas que têm direito a dispositivos corporativos e quem são as pessoas que têm acesso a dispositivos pessoais plugados na rede da empresa. Ok? Bom, mais outras 4 informações que são relevantes para que você consiga implantar um programa de Bring Your Own Device. Então, vamos começar aqui com segmentação, que é um pouco do que a gente já estava falando. Quem pode trazer o seu próprio device? Né? Em alguns casos, a empresa tem um programa e ela define, ó, eu existo o programa, eu suporto o dispositivo pessoal, mas não é para todo mundo. É para esse perfil de profissionais que a gente definiu, né? Um pouco do que a gente viu no slide anterior. Né? Em outro caso, às vezes as empresas elas oferecem dispositivos corporativos. Né? Então a empresa vai lá e ela te dá um BlackBerry, mas o usuário quer usar o iPhone. Né? Ou então a empresa oferece um iPhone e o usuário quer usar o BlackBerry. Qual é a política para isso? A empresa oferece o plano corporativo, o device corporativo você tem que usar. Porque muita gente acha ruim você ter 2 aparelhos. Né? Putz, eu gosto muito do BlackBerry, mas a empresa me dá um iPhone. Ou eu tenho um Android e a empresa quer me dar um BlackBerry. Coisas do tipo. E a gente vê muito isso. Não, eu não quero o device corporativo da empresa, eu quero plugar o meu. Tudo bem. Quem pode fazer isso? A diretoria pode tudo, né? Esse caso é mais fácil de ser resolvido. Mas quando a gente está falando do time de campo, o time que está na rua, o time de atendimento, aí você tem que ter alguma política para isso. Aí, se você não tem política, vira aquela loucura onde todo mundo sai fazendo qualquer coisa. Então, tem que definir quem pode e quem não pode trazer o seu dispositivo pessoal e se você permite ou não trocar o dispositivo corporativo por um pessoal. Porque isso vai acontecer. Tá? Políticas. Né? Quais são as políticas de TI que eu quero gerenciar? E a gente começa pensando, quais são as regras? Do tipo, a empresa permite que você instale joguinho no seu dispositivo corporativo? Muito provavelmente não. Mas no seu dispositivo pessoal, a empresa permite? Né? Então, definição de blacklist e whitelist de aplicativo, isso é bem importante, é uma regra, é uma política de TI que deve ser pensada. Acesso criptografado às informações, os e-mails corporativos, eles devem ser criptografados. Os dados que são armazenados no lado corporativo, eles devem ser criptografados. Então, você definir uma política, porque senão todo mundo começa usando, sai instalando, sai usando, sai baixando joguinho, sai armazenando informação sem nenhum tipo de segurança. Né? Quem paga a conta da operadora, naqueles modelos que a gente já viu, então a operadora vai sempre ser, no caso de device pessoal, vai ser paga pelo usuário, mas a empresa vai reembolsar quanto? Vai pagar proporcional, vai dar um valor fixo por perfil de usuário, então o diretor tem um limite X de dados, o gerente tem um limite X de reembolso para custos de telefonia pessoal. Né? E outra, tudo bem, o dispositivo é pessoal, a empresa, mas ela dá suporte. O usuário paga alguma coisa por mês para ter suporte da empresa ou não? Né? A gente já viu casos onde a empresa cobra sim.
O usuário compra o aparelho, o usuário paga o seu próprio plano de dados e se ele precisar de suporte da empresa, tem uma taxinha lá para poder acessar esse serviço. É uma taxinha, vamos dizer, irrisória, mas o usuário entende que pelo fato dele estar usando o dispositivo pessoal e querer suporte da empresa, ele está pagando. Esse suporte da empresa muitas vezes é melhor do que o suporte da operadora. Né? E quando a gente pensa aí em profissionais autônomos que trabalham como representante comercial da empresa ou como profissional autônomo, esse cara sim, ele pode ter que pagar alguma coisa para usar, para receber esse tipo de serviço. Né? E aí sim as políticas, as questões legais, né, principalmente trabalhistas. Então, o seu departamento jurídico deve ser envolvido, isso é um tema bem polêmico, e pelo fato de ser, primeiro, muito novo, a lei está em transformação, em mudança, o jurídico fala, não, melhor não permitir. Mas tenta falar para o seu diretor de negócios que você não permite que o vendedor dele tenha tabela de preços no dispositivo dele. E aí vira o diretor jurídico dizendo que não, porque é mais fácil para ele dizer que não, não precisa se preocupar. E o comercial falando, não, eu preciso, isso é uma ferramenta de trabalho, esses profissionais eles devem ter acesso a isso. Tá? Então, questões legais são sim bem relevantes, existem uma série de temas relacionados a isso tudo. A questão principal é, esse cara está trabalhando depois do horário, porque ele está com o dispositivo pessoal plugado na rede da empresa. E aí como você se prevenir com relação a isso. Juridicamente é até, vamos dizer assim, tranquilo de você gerenciar essa situação com um terminho, quando você pluga esse usuário na sua rede, ele assina um termo e tudo mais. Mas aí o seu departamento jurídico pode te orientar melhor. A gente também tem alguns exemplos, alguns modelos que a gente orienta os nossos clientes e a gente pode falar, mas a ideia desse slide aqui é justamente mostrar para vocês tudo que vocês devem pensar quando forem montar um programa de Bring Your Own Device. Tá? Depois a gente vai mandar essa informação, mas quem já quiser tirar um print screen dessa tela, são esses os passos que você deve se preocupar para poder montar um programa dentro da sua empresa. Tá? Quando a gente fala de processos, como é que eu gerencio essas políticas? Né? Eu falei lá de política para uso de aplicativo, a gente falou sobre política de acesso às informações da empresa, criptografia. Como é que eu gerencio essa política? Do tipo, agora eu não quero que o usuário possa mais instalar aplicativo. Agora eu permito que ele instale. Agora eu quero configurar VPN. Agora eu quero configurar certificado. Como é que eu faço o gerenciamento dessas políticas? A sua empresa tem ferramentas para isso? Hoje existe uma série de ferramentas para fazer o que é chamado de MDM, Mobile Device Management, né, que é a gestão dos dispositivos móveis. Essas ferramentas elas aplicam essas políticas nos dispositivos remotamente. Tá? Então quando o usuário traz um dispositivo pessoal para a sua empresa, você instala um softwarezinho no celular dele ou no tablet dele, né? E a partir desse software você consegue interagir, aplicar políticas e definir tudo mais. Né? Então, o gerenciamento dessas políticas ele é bem importante. E como é que eu comunico, como é que eu falo para os usuários quais são as novas políticas, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer e tudo mais. Né? E outro ponto é, como que eu monitoro e garanto que essas políticas estão sendo usadas? Então, eu permiti que os vendedores da minha empresa usem tablets pessoais para apresentar a empresa, só que esse cara ele chega para visitar um cliente e ele está com um dispositivo hackeado, ou está com um papel de parede que não está de acordo com o plano de comunicação da empresa, ou coisas do tipo. Né? Então, todo esse tipo de ferramenta você consegue gerenciar e monitorar. Né? O importante é você estar preparado para definir e controlar quais são essas políticas. Né? Um outro ponto, eu acho que esse talvez seja o mais difícil, é dar suporte para o usuário. Né? Porque quando você fala, legal, a empresa permite dispositivos pessoais na rede da empresa. Tudo bem. Permite todo tipo de dispositivo, todos os tablets que existem no mercado e todos os smartphones. Existem alguns tablets que são mais seguros, alguns que são menos seguros, alguns que têm políticas, outros que não têm. Né? E outra, a sua empresa, quando você está oferecendo suporte, a sua empresa está preparada para dar suporte para o usuário final para todas as plataformas? Então, imagina que esse cara ele liga com um Windows Phone que acabou de sair,
aqui no Brasil e ele está com problema para acessar os e-mails corporativos dele no Windows Phone. A sua empresa tem condições de orientar esse usuário a resolver o problema? Ela está disposta a fazer isso? Né? Então eu tenho a disposição, eu tenho vontade de resolver, mas eu não tenho capacidade técnica para isso. Né? Ou quais são os limites, o que eu consigo arrumar, o que eu posso arrumar, o que eu posso oferecer de suporte para esses dispositivos pessoais quando eles me ligam pedindo ajuda. Então você delimitar o que pode ser resolvido ou não. E outro ponto é, quem presta o suporte? É você? É a sua empresa? Ou é uma empresa terceirizada? Ou é a operadora? Né? E às vezes esse suporte ele não é só um suporte de software, mas é um suporte de hardware. Né? Então imagina que uma pessoa está com seu tablet pessoal, foi fazer uma viagem pela empresa, e aí chegou lá em Manaus e caiu no chão e quebrou o tablet dele. Pessoal, e ele estava confiando nesse tablet para fazer a apresentação que ele tinha com todas as informações. Ele ia ficar uma semana lá em Manaus, num roadshow com as indústrias de lá. E agora? Ele liga para quem para pegar um outro tablet? Quem é que instala todos os aplicativos dele de novo? Os dados que ele tinha lá dentro? Então, isso é dar suporte para o usuário. Né? É você pensar em todos os problemas que podem acontecer e encontrar uma forma de resolver. Né? E aí a gente tem sempre que lembrar problemas de software e problemas de hardware. Acontecem bastante. Esse dispositivo, pelo fato dele ser um dispositivo móvel, a pessoa está sempre na rua, está sempre em trânsito com isso, acontece muito. Quebrar, cair, molhar, e isso vai voltar para a sua empresa para pedir suporte, mesmo sendo um dispositivo pessoal. Podem se preparar para isso. Tá? Um dispositivo pessoal, mas a hora que quebrar, a hora que estragar, ele vai ligar na empresa para arrumar. Foi a empresa que instalou para ele os e-mails, foi a empresa que permitiu ele plugar as informações dele lá dentro, então tem que dar um apoio para ele. Tá? Para fechar, pessoal, esse é o último slide, eu sei que está passando um pouquinho do nosso horário, mas tudo isso se resume a dois fatores, custo e propriedade. Quem banca o custo dos dispositivos e de quem são os dados que ele armazena. Né? O custo, quando a gente fala de dispositivo pessoal, está mais claro que o custo é do usuário final. E os dados que ele tem no dispositivo pessoal, teoricamente, são da empresa. Né? Mas se eu estou no meu dispositivo pessoal, é meu, está no meu aparelho, a empresa deixou eu plugar o meu aparelho na rede da empresa. Né? Então, todas essas questões, tudo isso que a gente falou que deve ser gerenciado, é justamente para isso. Né? Para você delimitar o que é corporativo, o que é pessoal, quais são as responsabilidades corporativas e quais são as responsabilidades individuais com relação a isso. Tá? A gente encerra por aqui, pessoal. Aqui tem os meus contatos, tem os meus e-mails, tem algumas perguntas que as pessoas fizeram aqui. Eu vou continuar mais alguns minutinhos respondendo essas perguntas. Estou à disposição também, caso queiram me ligar, caso queiram enviar um e-mail. Se a sua empresa quiser que a gente faça uma apresentação similar a essa, a gente pode ir até a sua empresa para mostrar para um fórum maior de pessoas. A gente deve repetir esse webinar também ainda esse mês. Então, tendo interesse, nos procurem, convidem outras pessoas da sua empresa para participar ou de outros departamentos, porque vai acontecer. Tá? Vou começar a responder as últimas perguntas aqui e a gente vai falando. Tá. Tem uma dúvida aqui do Gerson, que é, quando a gente fala de ferramentas de MDM, como é que eu consigo dar suporte para ambientes que estão na nuvem? Tá? Isso é bem importante. Eu tenho lá o meu dispositivo que está com o e-mail na nuvem e na ponta eu tenho os dispositivos que se conectam no meu serviço de mensageria na nuvem. As ferramentas de MDM todas elas suportam esse tipo de serviço. Na prática, o que acontece é que você instala um softwarezinho adicional nesse aparelho, tá? Independente de plataforma, se ele é BlackBerry, Android, iPhone, iOS e por aí vai. Tá? Então, esse dispositivo ele é instalado no dispositivo, esse softwarezinho ele é instalado no dispositivo e aí você, gestor, remotamente, usando uma ferramenta também na nuvem, consegue aplicar todos os tipos de políticas. Tá?
Essa foi uma pergunta. Alguns agradecimentos aqui. Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado pelos questionamentos. A gente tem ferramentas. O pessoal perguntou, a gente não gosta de ficar falando, fazendo hard sell, que a gente chama, é falar nas nossas ferramentas, mas sim, a Navita tem soluções para resolver todos esses problemas que a gente apresentou hoje. Tá? Então, tudo que vocês viram aqui, existem ferramentas para isso e a gente tem condições de apoiá-los desde a definição do processo até a escolha da melhor ferramenta. Sérgio, não tem essa apresentação em inglês, mas se você precisar, entre em contato. A gente dá um jeito para traduzir, isso é bem tranquilo. E eu posso fazer uma apresentação dessa em inglês sim. Tá? Vamos conversar sobre isso. Por favor, entre em contato aqui para a gente marcar os próximos passos disso. O Sérgio também está questionando se eu compro os planos da operadora e tudo mais. Como é que a operadora dá suporte para isso? Como é que ela gerencia os acessos pessoais? Né? Como é que a operadora ela vai dar suporte para esse tipo de questão? Na verdade, o suporte da operadora, quando a gente está falando desse tipo de informação, ele é bem limitado. Tá? Por mais que seja não importa se é um dispositivo pessoal ou corporativo, quando você tentar entrar em contato com alguma operadora para falar sobre questões de suporte, definições de políticas, do aparelho e tudo mais, a operadora não está capacitada ainda para atender todo tipo de demanda. Obviamente ela vai fazer um atendimento inicial, vai tentar te apoiar, mas não é o tipo de coisa onde você vai querer que o seu funcionário que está lá em campo, está em missão crítica, a hora que ele precisa de um suporte, você fala, liga lá para a operadora que eles vão te ajudar a resolver. Na prática isso não vai dar muito certo. Foi questionado aqui se a Navita tem ferramenta para gerenciar recursos na nuvem. Sim, a gente trabalha 100% baseado em cloud, então não importa se os seus dispositivos estão na nuvem ou se os servidores deles estão na nuvem usando o Google Apps ou o Microsoft 365 ou um Exchange hospedado na nuvem. Sim, a gente tem condições de também com serviços remotos instalar os softwares que são necessários para fazer todo esse tipo de gerenciamento. Tá? Cláudio, acho que isso responde a tua pergunta. Por favor, se tiver mais dúvidas e quiser um pouco mais de informação, me manda um e-mail que a gente volta a esclarecer. Bom, pessoal, acho que eu respondi todas as perguntas. Eu fico aqui mais um minutinho, caso alguém tenha alguma última pergunta. Se não, mais uma vez, estou à disposição de todos vocês nos telefones que estão aí, no telefone que está aí, e também no meu e-mail. Tá? Qualquer momento é só entrar em contato.